Olá, meu nome é Joyce Maria Manhago Claro Peripoli e atuo como professora na Escola Municipal de Educação Infantil EMEI Bem-Me-Quer, no município de Ivorá. Bom, o Geoparque nos propõe diversas formas de trabalhar também a forma cultural. Um resgate. Nesse caso, o resgate que estou procurando fazer e que eu acho assim tipo muito valoroso e acredito assim que é algo assim que possa também futuramente não se perder. Por exemplo, como as receitas culinárias, que é o que estou propondo para a turminha, né? Então a gente está fazendo um projeto, né, através dessas receitas culinárias, né? Claro, reconhecendo assim de tantas outras formas, assim é um campo amplo de oportunidade que nos dá, né, para nós podermos trabalharmos com as turmas e também, né, de nos levarmos a pensar, a refletir, né, do quanto é bom e importante esse resgate, né. Então, assim, com a turminha, né, esse ano propusemos a eles, assim, trabalhar com a questão da culinária, das receitas, né. As receitas advindas das avós, né, como foi o meu caso, a experiência com minhas avós maternas, em que a gente, por exemplo, fazia o pão, né, uh, colocando ele para crescer dentro de um forno de barro. E a gente colocava aquela massa crua, né, depois assim de sovada, de feita, né, de todo aquele processo, assim, né, a gente colocava aquela massa crua em cima de uma folha de bananeira. É bem interessante e hoje em dia, né, cada vez mais está se perdendo isso, né. Então, a gente colocava dentro do forno, experimentava, assim, né, a temperatura com a mão, assim como antigamente também, né, mas que eu também pude presenciar isso até quando eu era mais pequena, né, também se faziam as bolachas. Bom, pensei, é uma inspiração, né, e a gente não pode perder isso. Então, eu tô propondo com a gurizadinha desde, né, esses momentos que são especiais, que ficam em nossas recordações, né. Então, assim, com as mães seguindo todo aquele protocolo de segurança, né, em função de, infelizmente, hoje, né, está acontecendo essa pandemia, né, mas, assim, seguindo na medida do possível, com os protocolos, tudo, né, na segurança, mantendo tudo, né, certinho, legal ali, para evitar, né, para que logo tudo isso passe, né, as crianças, né, a oportunidade que elas tiverem com os avós, né, com as avós ali, né, ou com as tias, ou com tias avós também, né, quem ainda pôde ainda acompanhar um momentinho antes, né, quem tem o caderninho de receita, né, que ainda provém dessas receitas culinárias desde antes tão boas, né, que a gente não pode perder isso, né. Então, assim, né, aqui a gente também, né, continua prevalecendo, só que infelizmente a gente não tem mais o forno de barro, né, mas são recordações muito especiais, significativas, né, de como que eram feitos, né. Assim como também os biscoitos e também utilizavam-se muito o que tinha ao alcance, né? Uma vez não era fácil de ir conseguir comprar tudo, né? E o que se podia, se tinha em casa, né? Ao redor da casa. Por exemplo, também como mel, se utilizava bastante para fazer os biscoitos, né? Um bolo, assim como também as laranjas, né? Subir um pé de laranja, apanhar as laranjas, né? Então, tudo nos trazia significado quanto a isso, né? Eu fico pensando assim, será que ainda se prevalece isso hoje, né? Daí, assim, quantos que têm a oportunidade disso, né? Também se utilizava muito o açúcar mascavo, né? O açúcar mascavo também, né? Para fazer os bolos, né? Os biscoitos, enfim, né? Então, assim, eu acredito, assim, que seja importante e valoroso com que as crianças tenham esse contato, né? Daí, através de receitas, né? Por exemplo, que nem o pão, né? A massinha, as crianças poderem pegarem, amassar o pão, né? A massinha, usar a criatividade, poderem montar, montar assim
o que elas quiserem, né? Uma florzinha, um carrinho, né? Daí depois o pão crescer mais ou menos naquele formato ali, né? Daí elas acham muito interessante, assim como os biscoitos também, né? Então eu acredito que é isso, né? Assim, que seja muito rico, né? Dentro do Geoparque, rever essa questão também, né? Cultural, que traz todo um sentido, assim, né? Daí, e fazer todo esse resgate, né? Daí que a gente não pode perder.